Você já foi barrado sem motivo? Já sentiu na pele um olhar que te diminui, mesmo sem uma palavra? Lucas só queria embarcar. Um voo simples, um destino profissional. Mas bastou ele se aproximar do balcão com a pele errada e o sorriso certo, para ser tratado como se não tivesse lugar ali. Espere ali, disseram, com a frieza de quem já decidiu que você não merece respeito. Mas o que começou como um simples embarque negado, virou uma das maiores lições de justiça que aquele aeroporto e o país já viu. Eles tentaram pará-lo, calá-lo, humilhá-lo, mas quem decolou foi ele. E quem se ferrou no final foram eles. Essa é mais do que uma história de racismo. É sobre coragem. É sobre levantar a cabeça quando querem te enterrar. É sobre transformar dor em mudança. Se essa história te tocar, não sai daqui sem fazer parte dessa luta. Se inscreve no canal agora para fortalecer essa corrente. Curte o vídeo se você acredita que ninguém deve ser impedido de sonhar. Compartilha com alguém que ainda acha que racismo é exagero. E comenta aí embaixo: eu também quero voar, para mostrar que você também se recusa a aceitar o silêncio. Porque aqui, a gente não conta histórias só para emocionar. A gente conta para acordar. E quando uma história desperta um povo, nenhum preconceito consegue pousar. Lucas acordou naquela manhã cheio de expectativas. Era o dia da sua viagem para São Paulo, uma oportunidade que ele vinha esperando há meses. Uma conferência de negócios que poderia abrir portas importantes na sua carreira. Fez a mala com cuidado, conferiu os documentos e saiu de casa com um misto de ansiedade e esperança. Chegando ao aeroporto, tudo parecia normal. Aquele lugar, com sua movimentação constante, luzes, anúncios e vozes, tinha um ar de promessas no ar. Lucas se dirigiu ao guichê do check-in, confiante e educado. Apresentou o passaporte, o bilhete eletrônico e esperou o atendente digitar os dados no sistema. Mas o sorriso no rosto de Lucas logo desapareceu. O funcionário, um homem de meia idade com expressão rígida, olhou para ele por alguns segundos, como se pesasse algo invisível, e disse, sem muita explicação: o senhor precisa esperar ali fora da fila. Não pode fazer o check-in agora. Lucas piscou surpreso. Mas por quê? Meu voo é daqui a 2 horas. Tentou argumentar, buscando qualquer motivo, qualquer regra que pudesse explicar o impedimento. Mas o atendente simplesmente repetiu, com um tom frio e seco: tem que esperar ali. Havia algo no jeito daquele olhar desconfiado que não combinava com qualquer protocolo oficial. Lucas sentiu o peso do silêncio ao seu redor, os olhares de outros passageiros que, em vez de ajuda, lançavam julgamentos velados. Era como se ele não tivesse o direito de estar ali, como se sua presença fosse um erro a ser corrigido. No fundo, Lucas entendeu que aquilo não era apenas uma falha do sistema ou uma coincidência. Era preconceito disfarçado de burocracia. Lucas permaneceu parado ali, na área reservada para espera, embora não tivesse recebido nenhuma explicação clara. O sentimento de impotência crescia a cada minuto que passava. Ele observava as outras pessoas sendo atendidas normalmente, com passagens carimbadas e sorrisos de alívio, enquanto ele continuava à margem, invisível para o mundo que o cercava. Não demorou para perceber que os olhares das pessoas ao redor não eram apenas curiosidade. Eram julgamentos cruéis, carregados de preconceito. Alguns cochichavam, outros desviavam os olhos, como se a presença dele ali fosse um incômodo para todos. Lucas tentou mais uma vez puxar conversa com o atendente, mas foi recebido com respostas evasivas e a mesma insistência para que ele esperasse ali. O tom da voz era quase um aviso: você não pertence aqui. A cada desculpa dada pela equipe, mais ele sentia a invisibilidade que o cercava. As palavras problema no sistema, verificação extra, documentação incompleta, pareciam mais pretextos para justificar o que todos sabiam, mas ninguém dizia em voz alta. O preconceito era o verdadeiro motivo. Enquanto o relógio avançava, a esperança de embarcar diminuía. O dia que começara com sonhos e planos transformava-se em um pesadelo silencioso, onde a injustiça não precisava de gritos para doer. Bastava um olhar,
um gesto, uma barreira invisível que o separava do seu direito de seguir viagem. Lucas segurou firme o passaporte na mão, respirou fundo e decidiu que não iria permitir que aquela humilhação passasse em branco. Ainda que não soubesse como, ele sabia que precisava reagir. Depois de horas parado, sem qualquer resposta concreta, Lucas finalmente cedeu ao cansaço e à frustração. Com a mala ainda ao lado, ele caminhou lentamente até uma cafeteria dentro do aeroporto, buscando um canto silencioso para pensar e talvez chorar um pouco sem que ninguém o visse. Sentou-se numa mesa isolada perto da janela que dava para a pista de decolagem. Olhou para fora, vendo os aviões partindo, e sentiu uma mistura amarga de inveja e desânimo. Como poderia ele estar tão perto de seu sonho e, ao mesmo tempo, tão distante? Foi quando uma voz suave, mas firme, quebrou o silêncio ao seu lado. "Posso me sentar aqui?" Lucas ergueu o olhar e viu uma mulher na casa dos 30, com olhos gentis e um semblante compreensivo. Ela segurava uma xícara de café quente e havia algo nela que transmitia confiança, como se tivesse vivido suas próprias batalhas. "Claro", respondeu Lucas, ainda meio sem jeito. Ela se apresentou como Ana e, rapidamente, percebeu o peso que Lucas carregava. Com delicadeza, ele começou a contar o que havia acontecido desde o check-in. O olhar desconfiado do atendente, as desculpas vazias, o impedimento injustificado. Ana ouvia atentamente, sem interromper, com os olhos marejados. Depois que Lucas terminou, ela respirou fundo e compartilhou sua própria história. Uma história de preconceito e luta que parecia ecoar a dele. "Eu também já passei por isso, Lucas. Uma vez fui barrada numa fila porque não parecia que tinha o direito de estar ali. Era só um olhar, um gesto pequeno, mas que fere fundo. E sei o quanto dói se sentir invisível." Lucas sentiu o nó na garganta apertar. Era reconfortante saber que não estava sozinho, mas também assustador pensar que tanta gente sofria em silêncio. Ana continuou, com uma voz que misturava tristeza e determinação. "Eles querem que a gente se cale, que aceite a humilhação como parte do jogo. Mas se você deixar passar, eles vão repetir isso com outras pessoas. Se você não levantar a voz, quem vai?" Lucas olhou para ela e sentiu algo despertar dentro de si. Uma força que ele não sabia que tinha. "Eu não vou deixar passar", disse ele, a voz firme pela primeira vez no dia. "Não é só por mim, é por todos que passam por isso e ficam sem voz." Ana sorriu, e naquela troca silenciosa, nasceu uma aliança. Ela prometeu ajudar Lucas a buscar justiça, a transformar a dor em luta, a dar voz para quem muitas vezes é ignorado. Enquanto o café esfriava na mesa, o espírito de Lucas se renovava. A viagem ainda não tinha começado, mas sua verdadeira jornada, aquela que realmente importava, já estava em movimento. Com a determinação renovada depois daquele encontro no café, Lucas sabia que não podia mais ficar parado, esperando as coisas melhorarem sozinhas. A injustiça que havia sofrido precisava ser enfrentada de frente. Não era apenas uma questão pessoal. Era um sinal de que algo muito maior precisava mudar. Ele se levantou, ajeitou a mochila nas costas e caminhou decidido em direção ao escritório do gerente do aeroporto. O corredor parecia interminável, mas a cada passo ele sentia a necessidade de dar voz à sua indignação. Chegando à porta do escritório, bateu firmemente e, após um breve "pode entrar", entrou com a postura ereta, mas o coração ainda apertado. O gerente, um homem de terno cinza, olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e uma leve impaciência. Lucas expôs seu caso com clareza, relatando desde o momento do check-in até as humilhações e o tratamento de descaso recebido. Esperava alguma resposta concreta, algum sinal de que a instituição reconhecia a falha. Mas tudo que recebeu foram palavras ensaiadas, cheias de "pedimos desculpas pelos transtornos" e "pedimos que tenha calma, estamos investigando." O gerente parecia mais interessado em encerrar o assunto do que em realmente ouvir. "Entendo seu descontentamento, Sr. Lucas, mas peço que compreenda a complexidade dos procedimentos.
Estamos fazendo o possível para resolver essas questões, mas pedimos que tenha paciência. Aquele pedido de calma soou para Lucas como um tapa na cara. Um gesto que desvalorizava sua dor, que minimizava seu direito de exigir respeito. Mesmo frustrado, Lucas não perdeu o foco. Com cuidado, anotou o nome do gerente, o horário da conversa e detalhes do que foi dito. Sabia que precisava de provas, precisava construir um caso que não pudesse ser ignorado. Quando saiu do escritório, um misto de raiva e esperança o acompanhava. A raiva pelo descaso, pela falta de empatia, a esperança por ter dado o primeiro passo para que sua voz fosse ouvida, não só por ele, mas por todos que enfrentavam a mesma barreira invisível. Agora Lucas estava decidido. Não deixaria essa injustiça passar em branco. Era hora de buscar ajuda de verdade, de transformar aquela experiência amarga em um caminho para a justiça. Sentado em seu pequeno apartamento naquela noite, Lucas sentiu o peso da solidão e da injustiça que havia sofrido. Mas, ao mesmo tempo, havia uma chama acesa dentro dele. A certeza de que não podia deixar que aquilo fosse apenas mais um caso perdido, esquecido no meio da rotina do aeroporto. Com o celular na mão, ele decidiu transformar sua dor em voz. Escreveu um texto sincero, detalhando cada momento daquele dia fatídico. O sorriso que se apagou no check-in, o olhar desconfiado, as desculpas vazias e o sentimento de exclusão que o acompanhou desde então. Publicou nas redes sociais, sem grandes expectativas, apenas com o desejo de que alguém pudesse entender o que ele sentia. Mas a resposta foi avassaladora. Em poucas horas, centenas de mensagens começaram a chegar. Pessoas que também já tinham passado por situações semelhantes, vítimas silenciosas do preconceito institucional. Comentários de apoio, compartilhamentos, vídeos de relatos parecidos. Lucas percebeu que não estava sozinho. Muito pelo contrário, sua história era parte de uma dor coletiva que precisava ser exposta. Jornalistas de grandes veículos de comunicação também entraram em contato, interessados em ouvir seu relato de perto. Lucas deu entrevistas emocionadas, falando não só por si, mas por todos aqueles que muitas vezes são invisibilizados. O caso, que antes parecia ser apenas um aborrecimento pessoal, começou a ganhar proporções maiores. Virou pauta de reportagens, programas de rádio e até debates nas redes sociais. De repente, Lucas se viu no centro de uma luta muito maior do que ele imaginava. Uma luta contra o preconceito velado, contra as barreiras invisíveis que impedem tanta gente de simplesmente exercer seus direitos. O apoio que chegou, inesperado e massivo, renovou suas forças e deu sentido à sua indignação. Agora, ele sabia que sua voz poderia fazer a diferença. Que a injustiça não estava mais escondida nas sombras. E que juntos, eles poderiam mudar o cenário. Depois que a história de Lucas ganhou repercussão nas redes sociais, algo inesperado aconteceu. Entre as inúmeras mensagens que ele recebeu, uma chamou sua atenção de forma especial. Uma mensagem enviada por uma advogada chamada Mariana. Ela não era uma simples profissional à procura de um caso. Mariana se apresentava como uma defensora dos direitos civis, com anos de experiência em causas relacionadas à discriminação racial e preconceito institucionalizado. E, mais importante, ela oferecia ajuda gratuita, um gesto que parecia quase impossível em um mundo onde justiça custa caro. Lucas, ainda tomado por dúvidas e inseguranças, hesitou antes de responder. Será que valeria a pena? Ele não tinha recursos para bancar um processo, mas também não queria que sua luta morresse em vão. A resposta veio rápida, direta e cheia de empatia. Você não está sozinho, vamos juntos. Mariana e Lucas marcaram de se encontrar em um café discreto, longe do barulho e da agitação da cidade. No dia marcado, Lucas chegou cedo, ainda nervoso, carregando um misto de esperança e apreensão. Mariana chegou pouco depois, com um sorriso acolhedor e uma pasta cheia de documentos, anotações e livros de legislação. Sua postura firme contrastava com a gentileza no olhar. Ela cumprimentou Lucas com um abraço caloroso que quebrou as últimas barreiras da insegurança dele. Sentaram-se à mesa e ela abriu a conversa explicando que o caso dele era muito mais comum do que as pessoas imaginavam.
Lucas, o que você passou não é um erro isolado, uma falha momentânea do sistema. É parte de um padrão que se repete em muitas instituições. O que chamamos de preconceito institucionalizado, atitudes, práticas e políticas que, mesmo que não explicitamente, discriminam grupos inteiros de pessoas, especialmente negros como você. Lucas ouviu atentamente, sentindo que pela primeira vez alguém realmente entendia o que ele vivia e, mais que isso, estava disposta a lutar por ele. Mariana explicou o processo jurídico que poderiam seguir. Vamos documentar tudo, cada passo, cada conversa, cada descaso. Suas mensagens nas redes sociais, os relatos de outras pessoas que passaram pelo mesmo, depoimentos. Tudo isso será crucial. Eles passaram horas conversando. Mariana perguntou sobre cada detalhe do ocorrido no aeroporto. Os olhares desconfiados, as palavras evasivas, o tratamento diferenciado. Lucas contou tudo com emoção, às vezes com lágrimas. Enquanto ela anotava, fazia perguntas precisas e apontava as falhas legais cometidas pela companhia aérea. Ela também explicou a importância do impacto coletivo da ação. Não é só por você, Lucas. É por todas as pessoas que já passaram ou ainda vão passar por isso. A justiça tem que servir para mudar realidades, não apenas para punir indivíduos. Mariana falou sobre outros casos que já havia conduzido, vitórias que tinham dado visibilidade ao problema e forçado mudanças nas políticas internas das empresas. Precisamos transformar essa dor em força. Você vai ser a voz que vai ecoar para milhares de pessoas. Lucas saiu daquela reunião com a sensação de carregar um novo peso, a responsabilidade, mas também uma força renovada. Finalmente, ele não estava mais sozinho na luta. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, sentia o sol da tarde bater no rosto. Um calor diferente do que sentira nos últimos dias. Era a esperança brilhando dentro dele. Nos dias que se seguiram, Mariana e Lucas trabalharam incansavelmente. Eles reuniram documentos, organizaram depoimentos, procuraram testemunhas, montaram uma linha do tempo detalhada do dia fatídico. Lucas começou a entender que a justiça não era simples nem rápida, mas que cada passo dado era uma vitória contra a invisibilidade e o silêncio. Em meio a esse processo, a relação entre eles foi se fortalecendo. Mais que advogado e cliente, tornaram-se parceiros numa causa maior. Mariana dizia sempre: Lucas, o caminho é longo, mas a luta vale cada esforço. Porque quando a gente muda uma história, muda muitas outras junto. E naquela certeza, Lucas se agarrou com todas as forças. Com a ação ganhando força, a pressão sobre a companhia aérea aumentava a cada dia. A história de Lucas já não era mais um simples relato isolado. Tinha se tornado um símbolo, uma denúncia que abalava a imagem da empresa diante de milhares de pessoas. Nas redes sociais, nos telejornais e até em reportagens impressas, o caso era discutido com seriedade. A mídia não se cansava de questionar. Como uma empresa desse porte ainda permite que seus funcionários pratiquem discriminação tão evidente? Que tipo de treinamento e fiscalização existe? E onde está o compromisso com a diversidade e o respeito? Diante da crescente repercussão e das evidências apresentadas por Lucas e sua advogada Mariana, a companhia não teve alternativa senão se posicionar publicamente. Um comunicado oficial foi divulgado, em tom formal e cuidadosamente elaborado. Pedimos desculpas pelos transtornos causados ao nosso passageiro Lucas e informamos que estamos conduzindo uma investigação interna para apurar os fatos. Reafirmamos nosso compromisso com a igualdade, o respeito e a diversidade. Medidas corretivas, incluindo treinamentos para nossos colaboradores, serão implementadas imediatamente para evitar que situações similares ocorram. Apesar da nota parecer uma vitória para muitos, para Lucas aquele comunicado soava frio, distante. Uma resposta padrão que parecia mais preocupada em preservar a imagem da empresa do que em reparar verdadeiramente o dano causado. Ele sabia que desculpas vazias não apagam o sentimento de exclusão, a humilhação e o tempo perdido naquele aeroporto. Lucas queria mudanças reais, ações concretas que realmente transformassem a cultura da companhia aérea. Com Mariana ao seu lado,
decidiu não se contentar com palavras. Era hora de exigir transparência e comprometimento, de cobrar que as promessas virassem fatos, e não apenas campanhas publicitárias. Eles começaram a monitorar de perto as ações da empresa, buscando evidências de que os treinamentos estavam sendo realmente realizados, que os funcionários estavam sendo responsabilizados e que os procedimentos para evitar o preconceito estavam sendo revistos. Lucas também usou a visibilidade que tinha para provocar debates e pressionar outras companhias e órgãos reguladores a se posicionarem contra a discriminação. A luta já não era só dele. Estava se transformando em um movimento coletivo por respeito, dignidade e justiça. Apesar do cansaço, das noites mal dormidas e da pressão, Lucas sentia-se fortalecido. Sabia que a estrada era longa, que a verdadeira mudança não aconteceria da noite para o dia. Mas ele estava pronto para caminhar até o fim. Aqueles que tentaram pará-lo no check-in não sabiam, mas ele já tinha alçado voo, um voo muito maior, que ultrapassava qualquer aeroporto, qualquer barreira. O dia da audiência chegou com uma mistura intensa de nervosismo e esperança para Lucas. Depois de meses de luta, de relatos, provas reunidas e um apoio crescente, finalmente ele teria a chance de mostrar diante da justiça tudo o que havia vivido e de buscar não apenas uma reparação pessoal, mas uma mudança real para todos que enfrentavam o mesmo tipo de preconceito. O tribunal estava cheio. Além do advogado da companhia aérea, que tentava minimizar o caso com argumentos técnicos, havia uma plateia composta por pessoas que acompanhavam a história de Lucas, jornalistas e representantes de organizações de direitos humanos. Lucas sentiu o peso daquele momento, mas ao olhar para Mariana ao seu lado, recebeu a força necessária para seguir adiante. Foi a vez das testemunhas. Uma a uma, outras vítimas subiram ao banco para relatar suas experiências. Cada depoimento mais comovente e impactante que o anterior. Pessoas que, como Lucas, foram barradas, humilhadas, ignoradas ou tratadas com desdém por conta da cor da pele ou de preconceitos velados. Suas vozes tremiam, mas a mensagem era clara. Aquele não era um problema isolado, era um padrão que precisava ser enfrentado. Ao ouvir cada história, o juiz demonstrava atenção e seriedade, anotando cada detalhe, absorvendo as evidências e o impacto humano por trás dos fatos. O representante da companhia aérea tentou contestar, alegando falhas no protocolo ou equívocos individuais, mas a força dos depoimentos, junto com as provas documentais apresentadas por Mariana, não deixava dúvidas. Após longas horas de audiência, o juiz finalmente se pronunciou. Suas palavras foram firmes e históricas. Este tribunal reconhece que a conduta da companhia aérea feriu direitos fundamentais do cidadão Lucas, configurando ato discriminatório grave. A prática de preconceito institucionalizado não pode ser tolerada em uma sociedade que se diz justa e igualitária. O juiz condenou a empresa a indenizar Lucas pelos danos morais sofridos, estabelecendo um valor simbólico, mas significativo, como reconhecimento da dor causada. Mais do que isso, impôs que a companhia implementasse políticas rigorosas para combater qualquer tipo de discriminação interna. Treinamentos obrigatórios, canais de denúncia efetivos e fiscalização constante seriam monitorados pelo judiciário por um período determinado. Naquele momento, Lucas sentiu uma mistura indescritível de alívio e vitória. Era a confirmação de que sua luta não havia sido em vão e que ele tinha aberto uma porta para que outros também pudessem ter voz e proteção. Ao sair do tribunal, a multidão que o aguardava aplaudiu. Pessoas emocionadas o abraçaram, dizendo que sua coragem tinha inspirado muitas outras a se posicionarem. A batalha contra o preconceito institucionalizado havia dado um passo decisivo, e o nome de Lucas ficou marcado como símbolo de resistência e esperança. Ele sabia que a estrada ainda era longa, que a mudança cultural não aconteceria da noite para o dia. Mas aquele marco representava o início de um novo capítulo, onde a justiça começava a ter a força necessária para transformar realidades. Com o coração cheio de gratidão e uma certeza renovada, Lucas seguiu em frente,
consciente de que seu voo agora tinha um destino maior: a construção de um mundo mais justo para todos. Depois de meses que pareceram anos, finalmente Lucas sentia que a maré tinha virado. A vitória na justiça não era apenas um documento ou uma sentença. Era o resultado de uma luta que o transformara de dentro para fora. E agora, ele tinha a chance de retomar a viagem que fora negada naquele dia de humilhação, com uma sensação muito maior do que simples alívio. Era o peso de um propósito, uma missão. Quando chegou ao aeroporto novamente, sentiu que aquele lugar, que antes o aprisionara em um ciclo de preconceito e dor, agora era palco de uma nova história. A sensação era estranha, quase mágica. Ele percebeu que caminhava com passos mais firmes, cabeça erguida, e que cada olhar, cada gesto tinha mudado. Porque ele havia mudado. No balcão do check-in, ao apresentar seus documentos, não houve sequer um vestígio da desconfiança que o impediu da última vez. O atendente, agora um jovem sorridente e cortês, tratou-o com o respeito que todo ser humano merece. Lucas sentiu um nó na garganta, não de tristeza, mas de emoção, porque pela primeira vez ele não era visto como um problema, mas como um passageiro comum, um cidadão digno. A passagem pelo controle de segurança foi tranquila, sem olhares atravessados ou suspeitas infundadas. Enquanto caminhava para a sala de embarque, sentiu o peso da liberdade que conquistara. Não era só um voo. Era o símbolo da superação de uma barreira que parecia intransponível. No portão de embarque, ele encontrou Ana, a mulher do café, que se tornou uma amiga e aliada durante toda a jornada. Ela sorriu e disse: "Você conseguiu, Lucas. Essa vitória é de todos nós." Durante o voo, olhando pela janela enquanto o avião ganhava altitude e o mundo ficava pequeno lá embaixo, Lucas teve tempo para refletir profundamente. Lembrou de cada momento difícil: o olhar frio do atendente, a humilhação silenciosa, as noites insones planejando seus próximos passos, as lágrimas escondidas e também a força que encontrou naquelas queixas, nos apoios inesperados, nas vozes que ecoaram junto com a dele. Mais do que tudo, ele entendeu que aquela luta era maior do que ele. Não era só sobre um voo negado, um dia perdido ou uma dor pessoal. Era sobre todas as pessoas que vivem caladas, sobre a luta invisível contra o racismo estrutural, sobre o direito fundamental de ser tratado com dignidade. Lucas decidiu que sua vida jamais seria a mesma. Ele se comprometeu a continuar falando, denunciando, ajudando outros que sofrem em silêncio, abrindo portas e janelas onde antes havia apenas muros. Ao desembarcar, não foi apenas uma chegada, foi um recomeço. Com a cabeça erguida, ele sabia que ainda haveria muitos desafios pela frente, mas também que a vitória dava forças para encarar qualquer batalha. Seus amigos, familiares e até desconhecidos que acompanharam sua história celebraram essa nova fase. Mas Lucas sabia que o verdadeiro presente era a certeza de que, a partir dali, ele era mais do que um passageiro. Era um símbolo de resistência, um exemplo vivo de que a dignidade e a justiça podem prevalecer. E enquanto caminhava para fora do aeroporto, sentindo o ar fresco no rosto, ele sorriu pela primeira vez com a alma inteira. A viagem que parecia impossível tornou-se real, e com ela, a certeza de que ninguém pode impedir quem tem coragem de voar. O avião cortava o céu com firmeza, avançando por entre as nuvens, como se abrisse um caminho próprio. Lá dentro, na poltrona ao lado da janela, Lucas contemplava a imensidão do céu, sentindo algo que era novo e antigo ao mesmo tempo. Liberdade. Mas não qualquer liberdade. Era a liberdade de quem lutou com a alma, de quem resistiu quando tudo empurrava para o silêncio, de quem não aceitou ser calado nem apagado. Enquanto observava as asas da aeronave deslizarem pelo vento, Lucas teve a certeza de que aquele voo era muito mais do que um simples deslocamento de um ponto a outro. Aquilo ali era simbólico. Era o voo de um homem que não apenas sobreviveu à humilhação, mas se levantou, falou, enfrentou e venceu. No silêncio da cabine, com o zumbido constante do motor ao fundo,
ele se permitiu fechar os olhos por um instante. Não para dormir, mas para relembrar. Reviu mentalmente cada passo dessa caminhada. Desde o dia em que foi barrado no check-in, com um simples "espere ali", até o momento em que o juiz, em plena audiência, reconheceu que a dor dele era legítima, real e merecia reparação e respeito. Lucas pensou em Mariana, a advogada que apareceu como um raio de luz no meio da escuridão. Pensou em Ana, que lhe deu ouvidos e coragem. Pensou nas centenas de mensagens de apoio que recebeu de pessoas que ele nem conhecia, mas que sentiam a dor como se fosse delas. Pensou, sobretudo, nas inúmeras pessoas que ainda não tiveram a chance de lutar como ele lutou. Gente que ainda sofre calada, que engole o choro na fila, que é julgada pelo tom da pele, pelo cabelo, pelo sobrenome, pela origem. Gente que desiste antes mesmo de tentar, porque aprendeu que o mundo é injusto e que, para alguns, o voo parece sempre mais longe. Foi então que ele abriu os olhos e, com um sorriso firme, quase como uma oração silenciosa, pensou: eles tentaram me parar, mas fui eu quem decolou. Não havia amargura naquela frase. Era uma constatação. A verdade pura e crua de alguém que viu a face do preconceito, mas escolheu não se curvar. Alguém que enfrentou o sistema, a solidão, a burocracia, os olhares duros, e mesmo assim não perdeu a essência. Ao lado dele, uma comissária de bordo passou oferecendo água. Ela o reconheceu. Provavelmente já tinha visto sua história em alguma reportagem. Sorriu de leve, com um brilho respeitoso nos olhos, e disse apenas: "Parabéns." Lucas sorriu de volta, sem precisar responder. Aquele voo, para os outros passageiros, era apenas mais um trecho de rotina. Para Lucas, era a consagração de um novo capítulo, de uma identidade fortalecida, de uma história reescrita com dignidade. Quando o avião tocou o solo no destino final, Lucas respirou fundo. O pouso não era o fim da viagem, mas o início de muitas outras que ele ainda faria, dentro e fora dos aeroportos. Do lado de fora, o céu estava limpo. O mundo continuava desigual, imperfeito, mas ele havia deixado uma marca. A partir daquele momento, cada check-in, cada portão de embarque, cada fila de segurança carregaria, ainda que invisivelmente, o eco da luta de Lucas. E esse eco, ele sabia, jamais seria silenciado. Eles tentaram calá-lo com descaso. Tentaram empurrá-lo para o silêncio com olhares frios e desculpas vazias. Mas Lucas não aceitou. Ele se levantou. Gritou quando muitos ainda sussurram. Lutou quando muitos ainda desistem. E no fim, quando disseram que ele não podia voar, foi ele quem decolou. A história de Lucas não é apenas sobre um homem. É sobre todos nós. Sobre justiça, sobre coragem, sobre a certeza de que ninguém deve ser impedido de sonhar, muito menos de existir. Se essa história te tocou, se você acredita que o respeito deve ser o bilhete de entrada em qualquer lugar, então, se inscreva no canal para acompanhar mais histórias reais e inspiradoras como essa. Deixe seu like se você sentiu a dor, mas também a força dessa jornada. Compartilhe com alguém que precisa saber. O preconceito pode até tentar barrar, mas a justiça sempre decola. Comente abaixo: "Eu também quero voar." E junte-se a quem luta por um mundo mais justo. Porque esse canal não conta histórias só para emocionar.